Olá, meus girassóis, toda a luz do mundo, a paz e a bênção de Santa Sara e de todos nós ciganos. Olha aqui, as suas ciganas de luz no nosso vídeo extra da semana. Sim, hoje, 12 de julho, sexta-feira fria, né? Fria aqui em São Paulo, 12 de julho de 2024. E vocês sabem, eu sempre trago o que vocês me pedem no canal, onde você já vai deixando o seu like, por favor. Depois você esquece e dá uma olhadinha se você está inscrito no canal, porque às vezes o YouTube abençoado, né? Ele acaba desinscrevendo, não sei porquê, mas enfim. Bom, todos sabem, eu tenho encontros marcados com vocês às quintas e aos domingos. Ontem, né? Vídeo, inclusive. Olha, você que não assistiu o vídeo de ontem, né, do nosso encontro marcado na quinta, assista, porque vai refletir sobre todos nós. Então é imprescindível que todos assistam, né? Todas assistam para ficar aí atualizado. E o nosso próximo encontro marcado é nos domingos, né? Aos domingos. Mas eu sempre trago um vídeo extra na semana, que pode ser na segunda, na terça, na quarta ou até na sexta, como hoje. Bom, primeiramente agradecendo, sempre começando agradecendo a cada um de vocês que está assistindo esse vídeo, deixando seu like, compartilhando, deixando o seu comentário, sua sugestão de vídeo, a você também que faz parte dos membros, os membros sempre recebem o vídeo algumas horas antes e tem vantagens para membros, a você também que faz parte do Clube dos Girassóis, que é uma outra plataforma, não YouTube, onde lá eu levo revelações assim surpreendentes, nunca realizadas por nenhum outro vidente no mundo, e lá eu falo sem papas na língua. Então todo esse valor dos membros, todo esse valor que vocês nos enviam com Pix, R$1 que seja de Pix, todo o valor do Clube dos Girassóis, todo esse valor é revertido em prol dos animais. Sim, animais carentes, resgatados, vítimas de maus tratos, abandono e vulnerabilidade. Meus resgatados e de outros protetores, voluntários independentes e abrigos também. Muitos animais são recuperados e possuem a oportunidade de uma vida nova graças à sua ajuda. Então que você receba em triplo, em paz, em saúde, em amor, em dinheiro, em bênçãos na sua vida. Tchau, gratidão, gratidão, gratidão. Bom, hoje, na verdade, eu vim trazer uma abordagem espiritual. Vocês já tinham me pedido bastante, né? Sobre objetos que não devemos ter na nossa casa. Eu achei muito importante trazer esse conteúdo hoje. Por quê? Porque tem pessoas que me procuram e falam assim: mas cigana, eu não faço mal pra ninguém, eu tô sempre na igreja, eu tô sempre, enfim, né? Eu tenho pessoas aqui de todas as religiões, aqui que acompanham meu canal, todos sabem, de evangélicos a espiritualistas, budistas, candomblecistas, messiânicos, todo mundo aqui é bem-vindo, católicos, todo mundo, né? A gente tá aqui para despertar para luz, para evoluir, né? Então muita gente, né, me procura, mas cigana, eu não sei o que acontece. Aí quer fazer mandala de luz porque acha que tem trabalho sobre a pessoa, mas enfim, aí eu vou fazer mandala de luz. Claro, todo mundo sempre tem, né? Inveja é uma coisa que a gente pega assim, que é uma coisa, né? Porque a inveja, na verdade, ela não é sobre o que você tem apenas, é sobre o que você é. Às vezes a pessoa tem inveja de como você exerce bem a tua profissão. Pois é. Como você se veste de uma forma, às vezes, que você não precisa gastar muito dinheiro, mas você está sempre de um jeito despojado, de um jeito elegante. A inveja é uma coisa. Um dia ainda vamos fazer vídeo só sobre inveja, porque a inveja é pior até que trabalho mandado, tá? Mas enfim, a pessoa faz mandada de luz e eu vejo que não tem trabalho, né? Mas enfim, qual o local mais importante da nossa vida? É a nossa casa, que eu sempre falo, o nosso templo. Antes de eu começar, eu vou listar 5 objetos que amaldiçoam a sua casa, tá? Comece por aí, existem muitos mais, mas para o vídeo não ficar muito extenso, você começando eliminando esses 5, você já deu um grande passo. Por quê? A sua casa é seu templo. Começa por aí. E o seu templo é sagrado. Começa não colocando qualquer traste dentro da sua casa. Nossa, cigana, que termo. Pois é. Tem muita gente que a gente recebe na nossa casa por educação. E aquela pessoa é negativa, a pessoa é pesada.
E aí a pessoa deixa uma negatividade na tua casa, que aí você tem que fazer uma limpezinha espiritual na tua casa, né? E você começa a discutir com o teu marido por nada, você começa a ficar irritada, é energia ruim, Então se dê para selecionar quem entra na sua casa, porque não é qualquer um que é digno de pisar na sua casa. Entrar no seu quarto, então, e sentar na sua cama, tá? Mas não é sobre isso que eu vim falar. Eu só tô dando um toque, porque o melhor lugar do mundo é a nossa casa. A nossa casa é onde a gente repousa, onde a gente se alimenta junto à nossa família, ou para quem mora sozinho. É o lugar do nosso descanso, das nossas orações. Enfim, é a nossa intimidade, é onde a gente repõe as nossas energias. Então, a nossa casa é o melhor lugar do mundo. Então, tem que ser um lugar abençoado, tem que ser um lugar de paz. Agora, se você possui dentro da sua casa objetos que amaldiçoam a sua casa e fazem estagnar a sua vida, porque sim, é possível objetos estagnar a nossa vida financeira, amorosa, de realização pessoal também. Girassóis, eu sempre falo, nós somos energia. Tudo no universo é energia. Quando a gente morre, o que resta de nós? O espírito, a energia. Isso aqui é uma vestimenta carnal. Então tudo é energia. Se a energia da sua casa está estagnada, está bloqueada por alguma coisa, certamente vai refletir no setor da sua vida ou até mais. Então, eu listei aqui, não tenha isso, eu não sei como que vai ser o título, todos sabem, o título não sou eu que escolho, são os produtores, a capa também. Eu coloquei, não tenha isso, na sua casa, que é o seu templo. Ou seja, objetos que amaldiçoam o seu lar. Listei 5, vamos lá, tá? Listei 6, já falei, tem muitos outros, mas se você eliminar esses 5 que eu creio que sejam os mais fortes no momento, os mais importantes, aí depois você já vai sentindo o fluxo de energia mudando e você, pela sua sensibilidade, já vai perceber o que é bom para você, para tua casa ou não. Porque não adianta, você pode fazer limpeza espiritual com qualquer pessoa por aí, ou até mandá-la de luz comigo. Você pode ter excelentes ações, não fazer mal para ninguém, tá sempre fazendo orações. Mas se você tiver algo na sua casa bloqueando a energia, você pode ter certeza que vai atrasar muitas coisas em você, ou na parte amorosa, ou na parte financeira, na sua vida familiar, enfim, trava que é uma coisa. Então, eu achei importante trazer esse conteúdo hoje, para as pessoas também perceberem que às vezes o fluxo de energia que está travando elas, está dentro da própria casa. Então, comece abençoando sua casa, abençoe seu lar. Começa por aí, vamos lá, tá? Primeiro, tá? Objetos velhos e quebrados. Eu estou falando de tudo, tá? Objetos, mas cigana, aquele enfeitinho ali, eu gosto dele, aquela canequinha que quebrou a alça dela, mas eu tenho tanto valor. Tudo que é quebrado tem que ser consertado. E tem certas coisas que não dá para consertar. Então, objetos quebrados, objetos estagnados na sua casa. Eu me refiro até a móveis que estão ali parados há muito tempo. Não dá para dar uma mexida na tua casa, você não tem como tirar aquele móvel muito pesado. Cuida bem dele, cuida bem, não deixa ele criar pó, porque sujeira também faz estagnar, a gente sabe, Mas objeto quebrado na sua casa, isso quebrou, significa o quê? Cortou um fluxo de energia. Ele corta o fluxo de energia para prosperidade, especialmente, tá? Objetos quebrados. E aí você luta, trabalha, mas não consegue, ganha bem, mas não consegue juntar dinheiro, tá sempre no vermelho, não consegue uma promoção, não consegue fazer com que, no caso de empresários, parece que não vai, porque você tem aquele objeto ali. É sentimental, mas pensa bem, manter objetos quebrados na sua casa pode ser uma coisa, claro, você tem ali por exemplo, vamos falar de, mas eu tenho lá um sofazinho velho, cigana, que meus bichinhos gostam de dormir em cima, meus cachorrinhos, meus gatinhos, não precisa jogar fora, só porque ele tá velho, rasgado, entende? Coloca uma capa em cima, tem capas aí bem baratinhas hoje em dia, ou até um lençol, mas para você ter uma visão de algo limpo, de algo em ordem, porque
se você não tiver essa visão todos os dias, você vai olhar para aquilo, principalmente algo que você vê sempre, e isso vai bloquear a sua prosperidade. Pode ter certeza. Objeto quebrado na sua casa, seja uma xícara, seja um enfeitinho, porque o objeto quebrou, louça, principalmente, não dá para você consertar, joga fora, nem doa, porque você não vai querer o fluxo de energia estagnado na tua casa passando para outra pessoa. Então, para de ser murrinha e joga fora esse objeto, tá? Já teve valor sentimental, agradeça esse objeto. Olha, você sempre representou muito para mim, mas agora você tá bloqueando o fluxo de energia de prosperidade na minha casa e não dá mais, né? Joga fora, tá bom? Objetos quebrados, móveis quebrados, que não dá para doar para ninguém. A gente não vai doar algo que também não vai fazer bem para outra pessoa. Desfaça, joga fora, tá bom? 2. Roupas e sapatos que não se usa ou que estão muito velhos e rasgados. Como é que você quer ter? Lógico, a gente sempre tem aquela peça, né? Eu falo por mim, né? A gente sempre tem aquela peça que pode estar desgastadinha, velhinha, mas a gente gosta de usar, né? Aquela peça em casa, a gente se sente confortável, mas você está usando essa peça. Então, o fluxo de energia está em movimento. Você usa, lava, coloca de novo. Então, não é uma peça parada. E até aquele sapato velhinho, hoje eu tô, né, com um sapatinho aqui que eu comprei, que ele é quentinho, né, para usar em casa. Pois é, eu uso ele, é diferente. Então, né, tá, o fluxo de energia está girando. Agora, você tem aquele sapato velho, rasgado, ou que você nem esteja rasgado, mas você não usa. Ou aquela roupa, você engordou 20 quilos, não, eu vou perder esses 20 quilos e vou entrar nessa roupa. Ou roupas que você não vai usar mesmo, mas você não quer se desfazer. Esse apego por objetos, sejam roupas, sapatos, aos quais você não usa, ou seja, não faz o fluxo de energia se movimentar, também faz estagnar a sua vida financeira. Isso claro, tá lá parado. E uma roupa que ainda tá boa, que dá para outras pessoas usarem, doe. Porque você imagina, você não usa aquela roupa, aí você vai lá ver uma peça de roupa legal nova e compra. Você só tá socando as coisas lá no guarda-roupa. Aí aquela peça de roupa parada que você não vai usar, né? Sabe-se Deus por quê? Porque não gostou da cor, porque não cai bem, porque ficou apertada, porque ficou larga, porque, enfim. E o sapato tá lá. Aí você só vai, entende? Comprou uma roupa nova, tira uma peça que você não usa e doe, uma peça boa. Porque doação é descarte. E eu falo isso para as coisas que muita gente está mandando para o Rio Grande do Sul. Por favor, né? Então, não é descarte. Você só doa aquilo que você também usaria um dia. Você não usa mais por gostos pessoais ou porque não serve mais, ou enfim. Mas não vai doar algo que não é útil para outra pessoa. Agora a peça tá toda lascada e a camiseta não serve nem como pano de chão, porque até com pano de chão ela tem o fluxo de energia, ela tá sendo usada, né? Não serve para ninguém? Joga fora. Você não vai usar uma roupa, um sapato, mas que tá em boas condições? Doe. Faz aquela limpa. Eu sempre falo para os meus clientes que se consultam comigo: tira os pesos desnecessários das suas costas. Isso vale para objetos que você não usa e estão parados na sua casa, mesmo os não quebrados, tá? Isso serve para bijuterias, joias ninguém vai se desfazer, né? Mas bijuterias que você não usa, tudo que é peso desnecessário faz estagnar. E aí não adianta, você pode fazer oração, você pode fazer mandala, você pode fazer... Ajuda? Claro que ajuda. Mas o fluxo ali na tua casa, que é teu templo, tá estagnado. Então para de guardar roupa que você não usa. Vai lá hoje. Tá sentindo que as coisas estão meio travadas na sua vida, Girassol? Vai lá, abre o guarda-roupa. Nossa, essa camisa eu não usa mais de um ano. Não dá, tira. Ai, essa calça... Não, tira. Entende? Coisas que você não usa. Seja, outra coisa muito importante: você guarda sapato, seja ele qual for, chinelo, sapato, bota, embaixo da cama? Não! Não! A sua cama é onde você repousa.
certo? E aí, o seu perispírito sai do seu corpo durante o sono. Sim, você faz viagens astrais, você faz, todos fazemos, tá? Não precisa ser vidente, não precisa ser paranormal para isso não, todos fazemos viagens astrais, tá? Aí você sai do seu corpo pelo perispírito, estando ligado ao seu corpo físico, carnal, somente pelo cordão perispiritual. Pois é. Só que tem um fluxo de energia baixo ali. Ou seja, você passou por um monte de lugar. Por quê? O chão. Tô até fazendo barulhinho com os meus pés aqui. O chão, que possui muita energia pesada, suja, aí você vai e põe embaixo da sua cama onde você repousa, onde seu corpo repousa. Não. Tá? Arruma outro lugarzinho. Não se guarda sapato embaixo da cama, bloqueia o fluxo de energia e atrapalha o seu descanso. Vocês estão percebendo? E a sua renovação, tá? Por isso que tem muita gente que dorme. Pra começar, fez viagem astral e não fez oração antes de dormir, né? Que é imprescindível. Aí, né, você foi passear lá pelo astral, mas não foi pra lugar muito bom, não, né? E não teve boas companhias. Aí acorda quebrado, arrebentado, parece que você nem dormiu. Pois é. Né? Você não fez oração, não pediu ao seu anjo guardião, né? Nem ao papai do céu para guardar o seu espírito durante a noite, foi passear onde não devia, né? Então, além de tudo, tem um monte de sapato usado, sujo, embaixo da sua... Qualquer sapato, não põe embaixo da cama. Porque cada objeto, entendam bem, por que eu listei 5? Cada objeto desses que amaldiçoam a sua casa, eles bloqueiam um fluxo de energia diferente. Então você imagina, você tem objeto quebrado, roupa que você não usa, sapato que você não usa e ainda sapato embaixo da sua cama. Ou seja, você não descansa o suficiente, você não tem a renovação que você precisa do seu corpo, da renovação da energia do seu corpo, da vitalidade do seu corpo para começar mais um dia. E você faz estagnar porque você tem embaixo de você, né, energias densas que provenientes da rua, provenientes do chão. Então não dá. Outra coisa, tá? Tem muita gente que faz, principalmente quem mora em apartamento, e faz móveis planejados com aquele móvel, né, para ganhar espaço, em cima da cama, em cima de onde você dorme. Você não pode, você tem que ter um bom espaço da onde você está deitado até o teto, tá? Tudo que bloqueia esse fluxo de energia também. Você pode acordar muito cansado, ter dores de cabeça constantes, irritação, né? Aí a mulherada mais madura, como eu, vai achar que é menopausa. Não é só menopausa não, tá? É o fluxo de energia. Mas cigana, eu já coloquei, tira, vê se tira. Você tá bloqueando o fluxo de energia ali. Você precisa de um bom espaço, tá? Por isso que eu não sou a favor de beliche para quem dorme embaixo, porque bloqueia o fluxo de energia. Não é que eu não sou a favor, né? Eu sei, como espiritualista, que bloqueia a energia. Aquelas caminhas enfeitadinhas para criança, que tem aqueles paninhos em cima, que parece uma cabaninha, não é legal. A criança vai ter um aprendizado mais lento, vai se concentrar menos, porque bloqueia o fluxo de energia, tá bom? Então nada acima da sua cabeça, na cama enquanto você dorme, e principalmente sapato embaixo da cama, tá bom? Embaixo, tá? Da cama, não, tá bom? Roupas que não se usa. O terceiro, tá? Relógio parado. Qual é a função de relógio? Principalmente aqueles relógios da parede, né? Claro, você tem um relógio lá que foi da sua mãe, que faleceu, da sua avó, que tá guardado, né? Numa caixa, porque é um valor. Você não tá olhando para ele todo dia, né? Você não tá olhando para ele todo dia. Então, né, não vai, né, você ter aquele contato diário e tem um valor muito sentimental para você, né? Então, vou deixar passar, né? Mas se você tem aquele relógio no meio da sala, parado, o que o relógio é? A engrenagem, as horas, o círculo da vida. O que representa um relógio parado? É como se sua vida parasse. Então, bloqueia também o fluxo de energia e pode atingir também, tá? Não só o fator financeiro da tua casa, como também a sua saúde,
tá? É como se o seu corpo, se você tiver com boa imunidade, o nosso corpo, ele dependendo da enfermidade, ele até se recupera sozinho. A gente se recupera de uma gripe, não é? Agora, aí você tá constantemente gripado, toma própolis, toma mel, toma não sei o que, toma vitamina, mas tá sempre doente, sempre. Tira aquele relógio. Ai, mas eu gosto, era da minha avó. Para! Não, doa aquilo, por favor, agradeça aquele objeto. Sim, a gente tem que agradecer, porque a gente fica mais leve quando a gente se desfaz. Né? Doa para um bingo, que a pessoa vai fazer funcionar depois, se tiver conserto, senão você joga fora. É o que eu falei aqui. Tudo que você for doar tem que ter uma utilidade para outra pessoa. Às vezes a pessoa sabe arrumar, né? Mas se não tiver conserto, joga fora. Para, tá? Relógio parado dentro de casa é um atraso de vida total para tua saúde, para tuas finanças, para tua vida em geral, tá? O quarto é importante, hein? Quadros. Calma. Não são todos os quadros, tá? Principalmente quadro que você tá todo santo dia olhando para ele. Tem que ver a imagem que ele representa, tá? Imagens de tempestades, imagens de nevoeiros, imagens de criança, sabe? Tem um quadro aí de um menino chorando. Olha, tudo que leva, todas as imagens que levam a medo, a angústia, a desespero, a tormenta. O que acontece? A sua energia olhar, imagina, todos os dias você passa na sua sala, você está na sua sala, no seu quarto, e você olha para aquele quadro. O seu subconsciente, eu ainda vou fazer vídeo aqui sobre a lei da atração, né, sobre o consciente, o subconsciente, mas o seu subconsciente vai gravar todo dia todo dia. Perdão, tô meio resfriada também. O tempo aqui em São Paulo é calor, é frio. Todo dia o seu subconsciente vai gravar aquilo. Então, por exemplo, você tem uma imagem ali de um navio numa tempestade. Todo dia seu subconsciente recebe aquela informação. Aí a sua vida vive como se tivesse uma nuvem em cima de uma tempestade e você não sabe por quê. Acredite, o seu subconsciente simplesmente vai atrair para você como imã aquilo que você repete com insistência. Ele não sabe discernir se é bom ou ruim para você. Ele simplesmente vai atrair. E você está olhando para aquele quadro todo santo dia. Ou para o quadro de uma criança chorando, ou para o quadro de um animal em desespero. Você sempre vai atrair para a sua vida situações ruins. Por quê? Porque o seu subconsciente vê imagens todos os dias de situações que baixam a sua frequência de energia. Sim, porque todas essas situações que eu listei, elas baixam a sua frequência de energia. E aí você fica suscetível, vulnerável a doenças, sim, e atraso de vida, sim, porque bloqueia o fluxo de energia. Então, tenha em sua casa quadros alegres, quadros motivacionais, que você dá, tem frases lá que te motivam a ser um ser humano melhor. Quadros alegres, girassóis, por exemplo, eu tenho uns 3 na minha sala, entende? Coisas que te remetem à alegria, que te remetem prosperidade, que te remetem saúde, felicidade, porque a tua energia eleva. Agora, não adianta você tirar roupa velha do guarda-roupa, móveis quebrados, objetos quebrados, relógio parado e ter lá um quadro, né? Que você olha pra ele e ele te passa um sentimento ruim. Ele vai bloquear a sua energia também. Então desfaça dele. Desfaça dele. Eu não daria nem pra outra pessoa, porque outra pessoa não tem que olhar pra algo que também vai fazer ruim pra ela. Joga fora, tá? Despede, agradece pelo tempo que ele ficou com você, né? Que foi útil na sua vida e bota pro lixo, tá? E o último
último de hoje, evidente, e não menos importante, talvez o mais importante. Por isso que eu trouxe. Já aconteceu, quando as pessoas... Agora eu não consigo mais, eu tô numa correria, mas isso antes de ter meu filho, né? Muitas vezes pessoas me chamavam para fazer uma limpeza espiritual na casa. Que, por sinal, eu vou pedir para os nossos produtores deixar esse link aqui, desse vídeo que eu fiz uns 3 anos atrás, tá? Ou mais, acho que Não, mais. Acho que esse vídeo tem uns 4 anos, ou até 5, tá? Aonde tá lá, casa doente, para você fazer uma limpeza espiritual na tua casa, você pode fazer, tá? Não vai fazer mal nenhum. E eu faço na minha casa a cada 6 meses. Então, para tirar, porque a gente também traz energia da rua, né? A gente traz, né? Eu, por exemplo, eu posso ir ali. Eu voltei, eu tenho que tomar um banho e trocar de roupa. Eu sinto energia de todo mundo. Para mim, mas aí no meu caso é um pouco diferente, porque eu sou muito sensível à energia. Mas a gente traz a energia negativa da rua, né? Aliás, não deveríamos nem pisar com o mesmo sapato que a gente vem da rua, por questões de higiene, por questões energéticas. A gente sabe, os japoneses tiram, né, o sapato antes de entrar em casa, e a gente devia pegar isso também como uma cultura pra gente, né, até por inúmeros motivos, tá? Seria bom já ter na entrada ali, né, um compartimento, um móvel, alguma coisa, nem que seja feita de pallet. Olha, hoje em dia tem gente que faz trabalhos com pallets maravilhosos. Coloque seu sapatinho, né? E não traz a energia da rua pra tua casa também, que também atrapalha a tua vida, tá? Mas eu fazia, né? Vai ter, tá? Essa limpeza que eu sempre fazia na casa das pessoas que me pediam, eu ensinei para as outras pessoas, para elas mesmas fazer, né? Mas eram 2 senhorinhas, né? Aí eu acabei de fazer, né? Mas eu não entendia, 2 senhorinhas que praticavam voluntariado, inclusive no Hospital das Clínicas, elas colocavam as crianças ali, elas levavam desenhos, canetinhas, elas eram fofas, né? Elas levavam, 2 irmãs, na verdade, elas praticavam, ou seja, voluntariado, eram católicas, assim, que sempre estavam às missas todos os domingos, orando fervorosamente. Quer dizer, pessoas super do bem, com energia maravilhosa, não fazia mal pra ninguém. Caramba, por que a vida das 2, elas sentem sempre doentes? Tudo bem, a idade vai envelhecer o nosso corpo, mas assim, não tinha alguma coisa ali bloqueando. Eu resolvi na casa delas ver o que estava acontecendo, né? Já tinham seguido orientação sobre esses 5 princípios básicos, mas como é que... Vamos lá, fui lá, né? Cheguei, olhei na sala, né? Pedi licença para olhar em tudo. Aí quando eu vejo uma mesinha de canto, eis que tinha a Bíblia. A Bíblia fechada. Em cima da Bíblia, um outro objeto de enfeite, de cerâmica, eu não lembro o que. E mais umas revistas, eu falo, mas o que é isso aqui? Mas sempre fica assim? A gente coloca o objeto, porque ela não fecha direito, eu trouxe essa Bíblia por causa disso, ó. E a gente, eu falei, não, você até pode. Eu falei, o que está acima de Deus? Responde você. Nada, absolutamente nada. Ninguém está acima de Deus. Então, a partir do momento que você tem uma Bíblia em casa e coloca objetos sobre ele, tá lá uma Bíblia que tá criando pó, tá largada. É igual ao altar. Você tem um altar na sua casa com seus santinhos, eu tenho 3 altares na minha casa. Por favor, não deixe o altar largado. Se para largar o altar cheio de pó, de qualquer jeito, não tem altar na sua casa, tá? E a mesma coisa, você bloqueou. Por mais que você esteja fazendo orações diárias, por mais que você bloqueou. Porque a Bíblia representa a palavra de Deus. E aí você vai e coloca o objeto em cima da Bíblia. Acreditem. E tá lá parada, né? Além de estar fechada, elas não liam, né? Tava lá criando pó. Você bloqueou a energia relativa à tua fé, que é a representatividade da fé. Então você bloqueou a tua energia, porque nada está acima de Deus. Então você tem aí a Bíblia, outras pessoas de outras religiões
como judeus é o Torá, né? Desculpa se eu estiver errado, não pode me corrigir aqui. Mas enfim, você tem, né? Os espíritas têm o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Tudo leva a Deus, que é único, independentemente de religião. Não põe nada em cima, não deixa cheio de pó, né? Cuida daquele cantinho onde você tem ali, né? O seu livro, que são as palavras de Deus que te levam a Deus. Cuida dele. Assim como tem que cuidar da sua casa, sempre limpa, sempre arrumada, tirando lixo sempre, não deixando louça acumular, tudo acumulado, tudo parado na nossa casa, que não tem utilidade ou que tem sujeira, faz bloquear o ciclo de energia, né? O ciclo de energia, o ciclo de energia, e aí atrapalha diversos setores da sua vida, tá bom? Então é isso, pode ter a Bíblia fechada na tua casa, sim, mas cuidadinha, sem pó, entendeu? Sem nada em cima. Depois que, né, eu dei uma olhada em tudo lá e pedi para elas darem uma mexida, porque senhorinhas, né, não briguem com a cigana. Amo vocês. Mas muitas aqui, 90% dos meus inscritos são pessoas maduras, né? Gostam de guardar coisa. Gostam ou não gostam? Mas cigana, não deixa na tua casa, segue o que a cigana falou, para de guardar as coisas. Olha, quando meu pai fez a passagem espiritual, o que eu tirei de tranqueira, não dava para andar no quarto dele. O que meu pai ele tinha, por isso que existem acumuladores, né? Mas olha, então era falta de falar, mas meu pai não era cigano, né? Meu pai não escutava essas coisas que eu falava, gostava de guardar coisas que ele nunca usou e depois não ia usar mesmo, né? Então, por favor, objetos parados fazem mal para você. Tudo que é parado não cria um fluxo de energia positiva, e não criando um fluxo de energia positiva, certamente vai bloquear algum setor da sua vida. E a gente quer evoluir, a gente quer um fluxo de energia elevado, não é? Então, por que não se desfazer e ter uma vida mais leve, sem os pesos desnecessários, com mais saúde, com mais amor, com mais dinheiro, com mais alegria no coração, tá bom? Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Não esquece de deixar o seu joinha, sugestão, por favorzinha, sugestão para o vídeo agora no nosso encontro marcado no domingo. E querem mais assuntos como esse, mais abordagens? Coloca aqui nos comentários, tá bom? O comentário mais pedido ou o comentário mais curtido virá também para o próximo vídeo extra, tá bom? Eu deixo a todos vocês, meus gerações, a minha bênção cigana, a proteção da nossa Mãe Santa Sara, nossa padroeira, que ela cubra cada um de vocês com o manto dela. Que nosso Papai do Céu Todo-Poderoso e nosso Mestre Jesus estejam presentes na casa, no coração, na vida e nas atitudes de cada um de vocês. Até domingo, se Papai do Céu permitir e Santa Sara nos abençoar. Amo vocês. Fiquem na luz, que haja luz. Beijo da cigana. Gratidão, gratidão, gratidão. Opa, tchau. Vocês estão vendo? Há pedidos? Sim, a Sulinha Girassol, que é a bonequinha da sorte, é a minha bonequinha, que é produzida artesanalmente. E a pedidos nós fizemos, que chegou, ó. Olha aqui, ela chega assim pra você, Girassol. Olha que coisa mais linda, a Sulinha Girassol. Eu vou abrir com todo cuidado aqui pra vocês verem. Vai com um recadinho escrito à mão da cigana, só pra você, tá bom? Olha aqui, que coisa mais linda! A Sulinha Girassol. Girassolzinho, ela é toda articulada, mexe cabeça, ela senta. E um presente maravilhoso para você dar para você mesma, para você se dar e para você dar para uma pessoa querida. Ela vem perfumada com um perfume da cigana e com a minha energia canalizada para que você tenha sorte nos seus negócios, na sua vida em geral.